E aí, turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui postamos aulas de 3 disciplinas diferentes, colocamos trabalhos dos estudantes, bem como, recentemente realizamos o trabalho de webinars. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Se ainda não fizer parte aqui do canal, faz a inscrição para dar uma força aí para o nosso trabalho. Bom, hoje o nosso tema está dentro de análise e controle de qualidade dos alimentos para animais. É um tema de extrema importância, que é a análise da proteína bruta, tá? É um tema importante e aí eu quero falar com bastante calma, tá? Detalhar bastante. Então, nós vamos dividir essa aula em 2 partes, justamente para a gente não fazer um vídeo longo demais. Eu prefiro fazer, então, 2 vídeos menores, ok? Detalhando bastante aí a análise de proteína, a qual eu considero que é uma das mais importantes a nível de pesquisa, a nível de fábrica de ração, a nível de nutrição animal, ok? Então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, eu sou o professor Luiz Machado, professor do IFMG Bambuí, ok? Aqui é uma aula mais ampla e aqui nós estamos pegando esse último tópico aqui, que é o tópico de proteína bruta, ok? Pessoal, a primeira pergunta, então, que nós vamos fazer é a seguinte: o que é proteína bruta? Bom, proteína bruta, tá? A proteína é uma das frações que a gente determinou lá nas primeiras aulas dessa disciplina de Aquapa. Dividimos através do método de Wende. Então, vocês lembram que a matéria orgânica era dividida em extrativo não nitrogenado, fibra bruta, extrato etéreo e proteína bruta, ok? É um constituinte, então, da nossa matéria orgânica. É chamado proteína bruta porque considera-se todo o nitrogênio disponível na amostra, considerando que parte desse nitrogênio é de origem proteica. Nós vamos mostrar para vocês por que a gente considera isso. Na verdade, quando a gente analisa a proteína bruta, nós estamos tentando analisar aquele nitrogênio que está dentro do aminoácido, ok? Bom, a segunda pergunta aqui, é a mesma coisa que proteína? Bom, na maior parte das vezes sim, e isso depende muito do alimento que nós estamos analisando, né? Quando a gente fala de proteína, nós estamos falando de aminoácidos, que são os nutrientes necessários para que o animal forme as suas proteínas, forme os seus blocos construtores, ok? Mas necessariamente proteína bruta não é exatamente proteína verdadeira, ok? Nós vamos explicar isso melhor. Inicialmente a gente faz uma certa confusão, mas depois vocês vão ver que proteína bruta nem sempre é proteína verdadeira, vocês vão entender por quê. E aí nós vamos falar bastante sobre qual que é a diferença da proteína bruta e da proteína verdadeira. Mas primeiro nós temos que entender o método da proteína bruta. Então vamos lá. Bom, antes de explicar o método, nós vamos falar por que nós fazemos essa análise de proteína bruta. Aliás, vamos enfatizar aqui que a proteína bruta tem uma grande importância a nível prático, a nível de pesquisa, a nível de fábrica de ração, ok? Então, eu posso implementar a análise da proteína bruta para controle de qualidade do recebimento de minhas matérias-primas. Eu recebo farinha de carne, eu recebo farinha de sangue, eu recebo farelo de soja. Eu posso implementar essa análise como um dos parâmetros da qualidade dentro do meu POP1, para me receber matéria-prima de boa qualidade, ou tentar selecionar matéria-prima de boa qualidade, os fornecedores. Então, a análise de proteína bruta vai ser importante no seu controle de qualidade do recebimento, bem como do controle de qualidade do produto final acabado. É necessário que você verifique se aquela proteína bruta que você especificou no momento da formulação, ok? Está atendendo, ou seja, o que você fabricou atende ao que você formulou, está de acordo com aquilo que você formulou previamente. Você pode fazer uma análise de proteína para ver se uma coisa confere com a outra, ok? Então isso é importante também. Lembrando que as fábricas em sua embalagem devem declarar o nível mínimo de proteína bruta para todos os produtos finais acabados, alimentos, rações,
tudo vai conter o nível de proteína. Aliás, o nível de proteína normalmente é tido como um referencial, ok, para vários tipos de ração. Por exemplo, quando você fala ração para vaca 22, ração para vaca 24, nós estamos nos referindo aí ao nível de proteína bruta, ok? Bom, além disso, é necessário também para equações de predição, algumas equações de predição que predizem o valor nutricional dos alimentos costumam solicitar o nível de proteína bruta, é um dos parâmetros que pode entrar nessa equação, e além do cálculo do NDT, nutrientes digestíveis totais, que a gente vai falar aqui mesmo nessa disciplina um pouco mais para frente. Então vejam que o valor de proteína bruta te diz muita coisa. Para você formular uma ração, você tem que ter o valor de proteína bruta dos ingredientes, mesmo porque você vai pedir isso nas suas necessidades nutricionais, naquela ração que você vai fazer. Então veja que o tema é muito importante, ok? Bom, então vamos começar a falar a respeito dessa proteína aí. Pessoal, então a primeira informação que nós precisamos para entender esse assunto melhor é compreender primeiro a estrutura do aminoácido. Aqui nós temos um aminoácido, né? Nós temos aqui um carbono que a gente chama de carbono quiral, que tem 4 ligações diferentes. Aqui um grupamento amina, aqui embaixo um grupamento amino, desculpe, aqui um grupamento metil, ele também está ligado a oxigênio e ele está ligado também a um grupamento carboxílico. Na análise de proteína, a ideia é que nós analisarmos esse nitrogênio aqui que vocês estão vendo, ok? O qual representa, em média, 16% do peso do aminoácido. Então, pelo método, eu analiso esse nitrogênio, sei o quanto que o nitrogênio representa dentro do aminoácido, dentro da proteína, né? Se ele representa 16, eu vou multiplicar por um fator para chegar no 100. Né? Se eu pegar, por exemplo, 100, que é meu todo, dividir por 16, que é o peso desse nitrogênio, eu vou ter um fator de 6,25. Ou seja, a proteína bruta normalmente é 6,25 vezes maior que o teor de nitrogênio. Então, eu acho nitrogênio, multiplico por 6,25, eu chego no teor de proteína bruta. Bom, esse seria então a ideia básica de se analisar o nitrogênio para chegar no conteúdo de proteína. Porém, há 2 observações importantes aqui. Olha só. Os erros associados a essa análise e que na prática vão ter uma aplicação enorme, principalmente na prática quando a gente trabalha aí com rações que podem ser adulteradas. Vejam bem, nem tudo que é nitrogênio vem de aminoácidos, né? Como, por exemplo, nós temos nitrogênio em nitrito, em nitrato, em amina, em amida, ácido nucleico, sulfato de amônio, ureia, várias substâncias que podem estar presentes ali no seu alimento, no seu produto final acabado, a ração, né? Que não são aminoácidos, que para o animal não terão tantos benefícios quanto quando comparado ao aminoácido, podendo até, no caso da ureia, por exemplo, intoxicar o animal. Então, a primeira informação da análise de proteína, que a nível prático nós precisamos ficar ligados. Nem tudo que é nitrogênio, ok, vem de aminoácido. Quando a gente fala em proteína bruta, nós estamos falando de todo o nitrogênio da amostra. Necessariamente não é aminoácido. Se eu quiser saber a proteína verdadeira, eu vou ter que utilizar outra metodologia, ok? Outra informação também, nem toda proteína tem 16% de nitrogênio, né? Ali, considerando o peso molecular, nem toda proteína vai ter, em média, os 16% de nitrogênio. Por exemplo, a proteína do farelo de trigo tem 15,8%, a proteína do amendoim tem 18,3%, a proteína do farelo de algodão tem 18,9%. Os 16% coincide com o milho. E aí, 100 dividido por 16, passando aqui, 100 dividido por 16, 6,25. A nossa sorte, quando a gente fala da alimentação animal, que a maior parte da nossa ração acaba sendo milho. Acaba que o erro, né, este fator de erro acaba impactando menos. Mas, mesmo assim, há algum erro associado com isso aí, ok? Então, fica aqui essa observação.
tá? É possível corrigir? Dependendo do laboratório, vão corrigir, vão utilizar o fator de correção. Imagina que o laboratório esteja analisando leite e sabem que o fator de correção do leite não é 6,25, é 6,38, como vocês estão vendo aqui. É óbvio que vão utilizar esse outro fator de correção para chegar no valor de proteína bruta, ok? Acaba que no dia a dia da fábrica de ração, isso não é corrigido, se utiliza o fator de 6,25 como fator para proteína bruta, ok? Bom, e aí acontece algumas coisas interessantes aqui e fora de lógica, né? Por exemplo, se você analisar a ureia, que não tem nada de proteína, ela não tem nada de aminoácido, a fórmula dela é esse carbono aqui central, com uma dupla ligação em oxigênio e 2 grupamentos amina aqui. Se você analisar isso, você vai ver que tem 44,8% de nitrogênio. Multiplicando 44,8% de nitrogênio vezes 6,25, nós temos 280% de proteína bruta. Bom, como é que pode então? Como que isso tem lógica? Algo que não tem aminoácido, não tem então proteína, ter 280% de proteína bruta. Bom, o erro está relacionado à metodologia, que analisa nitrogênio ao invés de analisar aminoácido verdadeiro. Como a ureia é riquíssima em nitrogênio, ok? Acaba que você, analisando, vai perceber que ela tem um nível muito alto de proteína. Aliás, ela tem mais de 100%. E aí eu pergunto para você, como é que uma coisa pode ter mais de 100% de outra? Se ela tiver 100%, ela é aquela coisa. Então não tem lógica a gente trabalhar dessa maneira, ok? Acontece muito, por exemplo, em ração de uma empresa de baixa idoneidade, ok? Acrescentar ureia em uma ração, por exemplo, para aves e para suínos, ok? Para elevar o nível de proteína. Se você acrescenta 1% de ureia na ração, você aumentaria 3 pontos de proteína, mais ou menos, ok? É um valor considerável. Mas isso vai contra aí a fisiologia de alguns animais, ao desempenho zootécnico, a legislação não pode colocar. Nós só podemos colocar ureia na ração de ruminantes, ok? Bom, e agora nós vamos falar então comentários sobre a marcha analítica. Como que a gente faz para analisar a proteína bruta? E aí a gente vai passo a passo, com vistas a gente entender bem essa análise, como que ela é processada. Bom, o método oficial é o método Keydal. É muito utilizado hoje a nível de laboratório, o método Keydal, ok? Bom, o método Keydal, então, consiste em 3 etapas básicas aqui. Olha só, a etapa da digestão, a destilação e a titulação. Nós vamos pegar a nossa amostra, primeiro submeter ela à digestão, ou seja, abrir essa amostra com ácido forte. Quando a gente abre alguma coisa, uma substância orgânica, ou até mesmo algo mineral, a gente abre com ácido forte, que tem poder de ionização, para abrir, para solubilizar isso, ok? E depois nós vamos deslocar esse nitrogênio para que ele caia em outra solução, uma solução de ácido bórico, para no final a gente titular isso com HCl. Nós temos que ter valores, então nós teremos valores de concentração de reagentes, valores de volume gasto na titulação, bem como valores aqui relacionados ao peso das amostras. Lá na frente a gente vai falar da fórmula e aí vocês vão entender como que tudo isso está interligado, ok? Bom, vamos começar com a digestão, tá? A digestão é o momento onde que nós vamos abrir essa amostra. Para isso, então, nós vamos utilizar um ácido forte. E aqui, no caso, nós vamos utilizar o ácido sulfúrico concentrado, sem diluição, do jeito que vem ali, ácido sulfúrico 98%, ok? Nós vamos adicionar uma quantidade, normalmente 8 a 10 ml, isso aí está na sequência analítica, ok? E vamos deixar aí em refluxo, ok? Durante algum tempo para que a amostra seja aberta. Esse refluxo depende muito do tipo de metodologia que você está utilizando. Se você utiliza tubo mais grosso, daqui a pouco nós vamos mostrá-los aqui, costuma ser mais rápido. Se você utiliza o tubo mais fino, ok? Costuma demorar um pouco mais. Aí por volta de 1 a 2 horas para a abertura dessa amostra.
Bom, nesse momento eu vou utilizar também a mistura catalítica, ok? Essa mistura catalítica, como o nome já diz, ela é uma mistura catalisadora, ela acelera o processo de digestão, né? Por doar, receber elétrons ali, ela facilita as reações de dissociação e acelera o processo. Além disso, não podemos esquecer que o ácido sulfúrico puro, ele teria um ponto de ebulição menor que uma solução, que um sal dissolvido em ácido sulfúrico. Entenderam? Então, quando você dissolve esse sal no ácido sulfúrico, essa mistura catalítica, você acaba elevando o ponto de ebulição do ácido sulfúrico e segurando um pouco o ácido sulfúrico durante esse processo que você submete a amostra a 400 graus, ok? Então, isso aí é muito importante também para segurar o ácido sulfúrico, ok? A mistura mais simples que nós temos são 9 partes de sulfato de sódio para uma parte aqui de sulfato de cobre heptahidratado. Existem outras? Sim. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho em científico foi justamente avaliando diferentes misturas catalíticas nesse método. E aí existem métodos que colocam selênio, que colocam mercúrio, justamente para atuarem aí de maneira eficiente como catalisador, ok? Bom, então o ácido fica aqui em constante refluxo, fica um tempo, tá? Tem uns segredinhos que a gente vai falar também agora, quando a gente falar de tubo grosso ou tubo fino. Lembrando que nesse momento, toda essa matéria orgânica vai reagir aqui com oxigênio, né, a quente, e vai ser oxidada, formando aqui o sulfato de amônio, que vai permanecer em equilíbrio nesse meio. Ao final, tudo isso vai estar em solução. Inicialmente aquele preto muito forte, você vê que a matéria orgânica está sendo degradada, e depois de um tempo ela vai clareando, desde o vermelho, laranjado, amarelo, verde e um verde mais azulado no final, ok? Bom, um detalhe prático muito importante, antes da gente finalizar a primeira parte desse vídeo, para a gente começar depois a segunda parte, um detalhe muito importante aqui é o seguinte: na prática, acaba que você pode utilizar dois tipos de tubo, dois tipos de equipamento, né? Você leva isso a 400 graus, mas com o tubo que nós chamamos de tubo pequeno, o tubo fino, e o tubo grosso, que é o tubo grande, ok? Eles têm vantagem e desvantagem. Quando a gente trabalha com tubo mais pequeno aqui, é um tubo mais fino, você pode trabalhar com 40 provas no teu bloco digestor. Você ganha em volume, você pode fazer 40 amostras de uma vez. Porém, é um método onde você perde muita amostra. Você costuma trabalhar com a temperatura aqui menor, ok? 360, 370, 380 graus. Já quando você trabalha com tubo mais grosso, veja que aqui você utiliza menos tubo. Esse aqui comporta 8 tubos, mas eu já vi, por exemplo, blocos digestores que comportam 12 tubos, ok? Você pode trabalhar com a temperatura um pouco mais alta, 420, 430 graus tranquilamente, e você ganha tempo. Eu já consegui fazer digestão, por exemplo, de 30, 40 minutos utilizando o tubo grosso. Porém, tá, você faz menos provas à vez. Então, a pergunta que você tem que responder é: no meu laboratório, da minha fábrica de ração, no meu laboratório de pesquisa em nutrição animal, qual dos dois que eu vou utilizar? Qual dos dois que eu vou comprar? Talvez daqui a um tempo você vai ser responsável por adquirir um equipamento desse aqui. Então, o teu laboratório é daqueles que fazem 200 amostras por dia, vão trabalhar com esses tubos pequenos. Mas o meu laboratório faz aí 20, 30 análises por dia, vão trabalhar com tubos grossos, dentre outras formas de se escolher, ok? É interessante também, aqui tem uma observação, que é o seguinte, olha, não podemos esquecer que aqui nós temos ácido sulfúrico a quente, ok? E esse ácido sulfúrico aqui vai evaporar e tende a subir pelas paredes. Então, como esse tubo é muito grosso, é necessário que a gente acrescente um funil de vidro aqui na parte superior de cada um desses tubos grossos aqui. Isso não é necessário para o tubo fino, onde as próprias paredes do tubo servem, tá, para condensar o que está sendo evaporado aí.
Pessoal, nessa primeira parte aqui da análise de proteína, nós vamos ficar por aqui, nós estamos detalhando bastante, é um assunto complexo, que a gente quer esmiuçar justamente para ficar bastante claro. Então, muito obrigado, não se esqueça de acessar a segunda parte desse vídeo aqui, ok? Valeu!